Thiago Galhardo está no Brasil e o Internacional está precisando de um centroavante. Mas a convergência dessas situações, ela não está tão próxima assim de acontecer. O jogador vai tirar um período de férias e, depois disso, irá se reunir para definir o seu futuro. Paralelamente, o Internacional também se reúne para definir o futuro de Thiago Galhardo e saber se ele poderá ou deverá ser aproveitado no estádio Beira-Rio. Para aproveitar o jogador, não é um simples se reapresenta e volta a treinar. Algumas arestas precisam ser aparadas, mesmo que Mano Menezes tenha demonstrado interesse em contar com o jogador. Aqui eu falo tudo que sei e apurei sobre Thiago Galhardo, atacante que não é mais do Celta de Vigo e pode ou não desembarcar no Beira-Rio. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu vou falar sobre Thiago Galhardo. Eu tenho muitas informações de muitas pessoas que eu conversei ao longo desta segunda-feira, ao longo deste fim de semana também, para apurar e ter um panorama da situação de Thiago Galhardo, que está no Brasil. Ele desembarcou em Campinas ainda, no interior paulista, no início da tarde dessa segunda-feira. De lá foi para o Rio de Janeiro, onde vai passar por um período de férias e aproveitar com os filhos um hiato aí de 30, 35 dias antes de definir o seu futuro. Ele tem contrato ainda com o Celta de Vigo, tá? O contrato dele se encerra no dia 30 de junho, mas o Celta de Vigo já encerrou a temporada e é exatamente nesse período de tempo em que ele vai ter um período para descansar, o que já não acontecia há bastante tempo. Quando ele ia ter férias no Brasil, ele foi para a Espanha. Antes disso teve pandemia que não teve férias, então é a primeira vez que ele vai ter aí um mesinho para descansar um pouco a cabeça. E o seu futuro está absolutamente indefinido, tá? Pelo que eu conversei com algumas pessoas. E aí eu vou traçar aqui o relato das opções que o Galhardo tem e das possibilidades que existem para o futuro da carreira dele. Dia 30 de junho ele se reapresenta ao Internacional. Não necessariamente como jogador, mas ele, nos dias que antecedem o dia 30 de junho, ele vai se sentar para conversar com dirigentes colorados. E a primeira informação que eu trago aqui é que já houve um contato da direção do Internacional com o empresário do jogador, o Flávio Trivela. Foi há cerca de 2 semanas. O Internacional ligou para o empresário do Thiago Galhardo para saber qual era a definição dele em relação ao Celta de Vigo. Se de fato o Celta não ia pagar a opção de compra que existia de 1,5 milhão de euros, cerca aí de 10 milhões de reais. O empresário relatou que não, que o Celta de Vigo não sinalizou, apesar de não haver uma oficialização, mas sinalizou que não irá executar essa opção de compra e que o Galhardo agora vai voltar para definir o seu futuro. Nessa conversa, então, ficou agendado uma reunião presencial com todos os envolvidos para definir a situação do Thiago Galhardo. E aí, o indicativo que houve nessa conversa é de que o Inter, em primeiro lugar, precisa de um centroavante. Precisa de um Thiago Galhardo. E que o Mano demonstrou interesse na possibilidade de contar com o Thiago Galhardo no elenco. Mas isso não é informação tão nova assim, vocês já até imaginavam isso, a gente já falava aqui, outros colegas deram isso também, a informação de que o Mano chegou a pedir, demonstrou interesse no Thiago Galhardo. Só que o que eu vou relatar para vocês, e aí eu ouvi isso de pessoas do Inter, principalmente, é que não é um simples o Mano quer, tá tudo certo, aceita, tá? Existem arestas que precisam ser aparadas entre Internacional e Thiago Galhardo. O clima hoje, tá? E pelo que eu conversei com as pessoas, e eu conversei também com pessoas do lado do Thiago Galhardo, e o que eu senti do clima dessas pessoas é que não há ambiente hoje para o Thiago Galhardo jogar no Internacional. Não há. E aí, claro, é uma leitura minha, ninguém me disse isso, mas pelo que eu ouvi das pessoas, o que eles pensam do Galhardo, o que o Galhardo também pensa do Internacional, hoje não tem ambiente para o Thiago Galhardo jogar no Internacional. E esse ambiente ele precisa ser, de alguma forma, reconstruído. Mas que tipo de problema existe? A saída do Thiago Galhardo do Internacional,
ela não foi tão tranquila assim. Há alguns dias eu citei a entrevista do Thiago Galhardo para o Transfer Market, que foi publicada, na verdade, no Transfer Market, onde ele fala que teve algumas discordâncias com a gestão que fizeram com que ele não se sentisse bem no Internacional, e aí veio o Celta de Vigo, que era uma oportunidade muito boa para a carreira dele. E essas divergências que ele teve, essas discordâncias que ele teve, elas não morreram. E algumas ainda existem e precisam ser aparadas. Eu vou citar uma aqui. Houve, na época da saída do Thiago Galhardo, vocês vão lembrar que ele foi afastado de um jogo contra o Fluminense, lá no Maracanã, houve uma guerra de versões. E a gente citou isso aqui até com esse termo, uma guerra de versões. O Thiago Galhardo e o staff do Thiago Galhardo afirmava que o Galhardo não havia sido relacionado porque ele tinha pedido liberação para um jogo, para um compromisso pessoal no Rio de Janeiro, que era uma audiência judicial familiar, e que o Inter havia liberado ele. Enquanto o vice-presidente de futebol, Emílio Papaleuzinho, e o problema é mais ou menos por aí, tá? Emílio Papaleuzinho e Thiago Galhardo, deu entrevistas para as rádios aqui de Porto Alegre, para a imprensa aqui de Porto Alegre, afirmando que o Thiago Galhardo havia sido afastado pelo Internacional. E ele falou pra gente isso naquela época. E isso desagradou muito o Thiago Galhardo, essa guerra de versões também desagradou muito o Internacional, e aí houve um ambiente muito turbulento entre as partes, que foi trabalhado até a saída dele para o Celta de Vigo, e um movimento principalmente do presidente, Alessandro Barcelos. Existe do lado do Internacional uma insatisfação com a postura do Thiago Galhardo em outros episódios que levaram a esse afastamento que a direção do Internacional defendeu existir na época. Inclusive, teve uma entrevista do Paulo Brax para mim, onde o próprio Paulo Brax afirma que houve um afastamento por parte do Internacional para com o jogador, e não relatou os motivos, o Internacional não explica isso. Mas é um ambiente que ficou machucado entre as partes e que precisa ser trabalhado. E o que eu ouço muito é isso: olha, talvez seja interessante, talvez o Galhardo precise do Inter, e talvez o Inter precise do Galhardo, mas é necessário conversar, saber o que o Inter quer, saber o que o Galhardo quer, se o Galhardo quer seguir no Inter, se ele quer achar outro rumo, se o Inter quer seguir com o Galhardo, ou se o Inter ainda acha que o Galhardo é um jogador que não agrega muito do ponto de vista do ambiente. Isso será conversado e será estressado depois das férias do Thiago Galhardo. Mas o ambiente hoje, ele não é bom, ele não é tão tranquilo assim entre as partes. Existe também uma insatisfação entre algumas lideranças do elenco e o Thiago Galhardo. Ele saiu, de alguma maneira, com alguma rusga de alguns jogadores que são lideranças do elenco. E isso também precisa ser resolvido. Uma das frases que eu ouvi ele precisa também ter um bom ambiente dentro do clube, para que isso possa ser sustentado. Se não tiver como propiciar um bom ambiente para ele dentro do clube, talvez o ideal nem seja que ele fique no Internacional e que ele busque um outro rumo. Esses são alguns dos elementos que vão estar nessa conversa. Mas o clima ele não é amistoso, apesar de não ser descartada a possibilidade do Galhardo ser aproveitado, principalmente porque entrou muita gente nova. Mano Menezes, Paulo Autuori, William Thomas, todo mundo é novo do Internacional, não viveu as situações, os problemas entre Galhardo e Inter do ano passado. Então isso pode de alguma maneira contornar e fazer com que o Galhardo sirva e seja aproveitado para o Internacional. Mas precisa conversar. Algumas arestas precisam ser aparadas para que o Galhardo seja jogador do Internacional e possa auxiliar o Mano nesse ataque que não tem um titular até agora. Conversei com o Flávio Trivela, empresário do Thiago Galhardo, e perguntei para ele sobre interesses de outros clubes, entre eles o do Ceará, que foi especulado de alguma maneira com mais força nos últimos dias. Ele me confirmou que não há nada em relação ao Ceará, apesar do Ceará ser um clube que o Galhardo gosta muito, o Ceará gosta muito do Galhardo, então é uma porta que ele sempre tem aberta, mas ele não descartou nem que o Galhardo possa ir para outros clubes e nem que ele permaneça no Internacional.
o ambiente entre Inter e Galhardo é esse. A gente vai ter que aguardar os próximos capítulos porque não há uma definição. Não dá para ser mais rápido do que os fatos. Mas existe, hoje, eu acredito, um encaminhamento para que o Galhardo tenha alguma dificuldade de permanecer no Internacional. A não ser que Mano, Autori e o William Thomas auxiliem a parar essas arestas. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!